Tomar a gravação. Isso, ok. Beleza. Alguém caiu, alguém saiu. Nossa, que silêncio. Mas vamos esperar, vou fazer um minuto de silêncio. Agora que tá Pessoal, a gravado, gravação né? ficou sério. Gravou. gravação, Você sabe esse negócio de gravar, você vê as CPIs aí, né? Tudo gravado, o negócio é complicado. Se Deus tá gravando, Deus para tá a sua vendo. segurança. Vamos maneirar agora. Olha, deu para ver o Manuel perigoso, Romildo ali. Tá perigoso. Pastor Gustavo, Rosane e a Rosemary que ainda os não notáveis chegaram, né? estão refletindo, Não, estão mas- pensando, filosofando. Você tá no seu horário aí, ó. Agora. 8h05, né? Módulo crente. Ok, Módulo gente. crente, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Para todos nós é um prazer poder ter vocês aqui conosco. Eu sei que temos pessoas que estão nos visitando, que são de outros PGs, que nem a Soli, a Miriam, deixa eu ver quem mais. Quem mais? Que é de outro pequeno grupo. Que acho que a gente tinha mais algumas outras pessoas na semana passada. Então, gostaria de agradecer a todos aí pela presença. Né? E vou confessar para vocês que desde que a gente começou esse estudo do livro, né, tem me dado um frio na barriga enorme na hora de trazer o estudo para vocês. Estou parecendo um seminarista, né, lá para o ano de 94, 95, que não sabe muito bem o que vai falar, o que vai fazer. Mas porque o livro é um livro que impactou muito a minha vida. E ao mesmo tempo, quando eu vou falar a respeito de um livro, eu preciso também assimilar isso como algo meu. E às vezes eu fico em dúvida se já peguei realmente isso para mim, daquilo que ele fala a respeito das escrituras, de como nós devemos viver. Tem muita coisa que ainda é um desafio. Quando ele escreveu esse livro, ele já tinha 87 anos, se eu não me engano. Já estava no finalzinho da vida dele, 86, 82, agora eu não lembro, mas acho que 86 anos. 86. Né? E é um grande desafio para nós, né, que ainda temos para chegar até a idade dele mais 40, 50, ou 30, ou 20, ou 60 anos aí para chegar à idade que ele estava para poder olhar e ver como que nós cristãos devemos viver. Então, o outro grande desafio é como em 3 encontros, que são os meus 3 primeiros encontros, que foi da semana passada, esse, o próximo, porque depois é o Alê e a Carol que vão trazer a parte da natureza e da simplicidade, de como falar tudo em 3 encontros. É um grande desafio. Tem coisas que eu me empolgo, então às vezes eu preciso me segurar. E espero que aqui, junto com vocês, nós possamos ser orientados pelo Santo Espírito, pelo Espírito de Deus, para falar aquilo que Ele quer para as nossas vidas. É provável que eu não fale tudo aquilo que está no livro. Então é muito importante que você estude a lição. Outra coisa também importante é que, nesse período de estudo do livro, nós vamos mudar um pouco a nossa maneira de ser de pequeno grupo. Né, que nós tínhamos 40 minutos de estudo da palavra e depois um momento de oração. Esse momento de oração nós vamos manter ele até o final, escrevendo no nosso WhatsApp. Então eu vou dar um momento final para vocês, com uma música, para vocês poderem então escrever os seus pedidos de oração lá no nosso grupo do WhatsApp. Então significa que o estudo pode ser que ele não seja só 40 minutos, pode ser que seja 1 hora e 15, né, até conseguir pelo menos fechar aquilo que o Espírito, né, que Deus colocou para ser passado para vocês hoje, né, e nos próximos dias também. É uma grande responsabilidade nossa.
O estudo de hoje que nós vamos entrar, que é na lição 2, depois que a gente finalizar a lição 1, ela traz grandes desafios para nós. Aliás, um grande desafio, que é viver Cristo. Você já parou para pensar nisso? Viver Jesus, viver o Senhor Jesus Cristo, viver o Nazareno, viver aquele que morreu na cruz por nós, aquele que se entregou por nós. Entregar a nossa vida nas mãos dele. E honrar e glorificar com as nossas atitudes, com o nosso modo de pensar, nosso modo de agir. É um grande desafio para nós, no qual nós vamos chegar no final e nós vamos entender de que nós não temos escolha. A liberdade que nós temos em Cristo de honrar e glorificar Ele é a liberdade de viver em santidade. Quando nós não vivemos essa liberdade, nós rejeitamos essa liberdade, porque nós dizemos não para Deus e passamos a dizer sim para nós mesmos. Vocês compreendem bem isso? Dessa responsabilidade, desse amor que foi derramado por nós ali na cruz, a maneira como Ele fala conosco, a maneira como Ele mostra que nós devemos viver para Ele, não é uma escolha. Escolher tomar uma decisão em honrar e glorificar Ele é tomar uma decisão de dizer não para o pecado. E esse é o nosso grande desafio de vida, da nossa vida cristã. Nós vamos ler agora o Salmo 26. Depois do Salmo, eu vou fazer uma oração. E depois desse momento de oração, nós vamos ter uma música que eu vou colocar. É uma música bem antiga, talvez, não sei se todos conhecem, mas é uma música muito antiga, né, que acabei encontrando na semana passada e gostei muito, me remete muito à minha juventude. E eu gostaria que nesse momento de música, que vocês usassem 5 minutos de música, mas usassem pelo menos 30, 40 segundos da música, né, para vocês que têm o contato da Rosângela Barbosa e da Sui, manda uma mensagem para ela dizendo que nós estamos orando por ela. E ore por ela. Elas estão precisando das nossas orações. Elas passaram hoje o dia no hospital. A Sui precisava ir, né, para tomar uma nova medicação muito forte. A Rosângela também precisava arrumar remédio também para o problema dela de saúde. Então, depois que, né, quando colocar a música, aproveite, use 30, 40, 50 segundos e mande uma mensagem para ela, né, dizendo, olha, Rosângela, Sui, nós estamos orando por vocês. Tá bom? Salmo 26. Diz assim, Salmo de Davi, declara-me inocente, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Põe-me à prova, Senhor, e examina-me. Investiga meu coração e minha mente. Que palavras do rei Davi. Pois estou sempre consciente do teu amor e tenho vivido de acordo com a tua verdade. Não passo tempo com mentirosos, nem ando com hipócritas. Vocês lembram lá que o rei Davi diz no Salmo 16, que o prazer dele é estar com aqueles que são os notáveis. E aí ele diz aqui no Salmo 26, 4, eu não passo tempo com mentirosos, nem ando com hipócritas. E nós sabemos o porquê que ele faz isso. Porque ele tem o prazer de estar com aqueles que buscam a Deus. Versículo 5.
Detesto as reuniões dos que praticam o mal e não me associo aos perversos. Lavo as mãos para declarar minha inocência. Venho ao teu altar, ó Senhor, para entoar um cântico de gratidão e anunciar todas as suas maravilhas. Amo o seu santuário, Senhor, o lugar onde habita tua presença gloriosa. Não permitas que eu tenha o destino dos pecadores. Não me condenes junto com os assassinos. Eles têm as mãos sujas de tramas perversas e vivem a aceitar subornos. Eu, porém, vivo com integridade. Resgata-me e tem misericórdia de mim. Agora estou em solo firme e louvarei o Senhor no meio do povo. Vamos orar? Senhor Deus, ó Pai, te louvamos. Pai, entregamos o nosso coração nas tuas mãos. Ó Deus, fala conosco. Transforma, Pai, a nossa vida, nosso modo de pensar, nosso modo de agir. Tão difícil, Pai, ter forças para poder viver de uma maneira íntegra, assim como o rei Davi disse, que ele anda em integridade. Nos ajude, ó Pai, a falar estas palavras como o rei Davi, que possamos, ó Deus, ser verdadeiros, Pai, na nossa vida contigo. Obrigado, ó Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado em nossas vidas. E peço, ó Pai, em especial pela vida da Rosângela e da Sui. Ó Deus, abençoe esta família. Derrama, ó Pai, da tua paz, da tua graça sobre a vida delas. Nos use, ó Pai, para ser um canal da tua graça sobre elas, ó Pai. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Eu vou pedir para todo mundo fechar os seus microfones, para quem ainda estiver com o microfone aberto. Eu vou compartilhar aqui a música. Não tem letra, ok? Cadê aqui? Avançado. Áudio. Então aproveitem esse tempo para poder mandar uma mensagem para Rosângela e para Sui. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei,
Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Ministrando louvor, assim pra te adorar, ministrando louvor, no Espírito e verdade, ministrando louvor, ministrando Essa música remete a um salmo em que o rei Davi expressa o desejo dele de morar na casa do Senhor. Era ali que Deus habitava. Era ali que Deus mostrava a sua glória. É ali que Deus mostrava a sua presença. Era ali onde eram realizados os cultos. Era ali onde os sacrifícios eram realizados e era ministrado então o perdão ao povo de Israel. Mas hoje não existe mais esse templo. Esse templo somos nós. Temos Jesus, o Espírito Santo habita em nós. E nós somos o templo do Espírito Santo. E essa música, talvez, se fosse escrever de uma maneira como as linguagens do Novo Testamento, era como se a gente fosse desejar estar com constante presença de Deus, nós mesmos ali com Deus, gastando, investindo tempo com Ele, lendo a sua palavra. Hoje não precisamos mais de um sacerdote para fazer isso. Louvando a Deus, acordando e glorificando a Deus pelo dia que Ele nos deu, pela saúde dEle. Hoje, essa oração é minha e Deus, eu e Deus, constantemente, de ter esse prazer de estar com Ele. Eu não preciso hoje caminhar até um templo, eu posso fazer isso agora, nesse instante. E enquanto vocês mandavam mensagem para Rosângela, quem conseguiu mandar, é como se ela também estivesse experimentando a mesma coisa que nós estamos. Ela recebendo, então, um abraço nosso da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Dietrich Bonhoeffer, um doutor e um grande homem de Deus da história da Igreja,
ele dizia que quando o cristão ele faz isso, para a pessoa que recebe, é como se fosse o próprio Cristo abraçando ela. Então, a minha oração é para que a Rosângela, então, ela possa receber também este abraço nosso como igreja, né, na vida dela, na vida também da Sui. Vamos prosseguir, senão eu vou ser o grande culpado do atraso do estudo. E alguma hora vocês vão se cansar de ficar me ouvindo. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vamos lá, entrar aqui no básico. Cadê Escape? Eu não gosto muito eu não tenho mais feito tanto PowerPoint, né? Então eu acabo fazendo a tela e vocês estão vendo aqui que o negócio está grande. Grande desafio de falar tudo isso que está aqui. Vamos ver como é que vai ser. Na semana passada, eu acredito que a gente tenha... Vocês estão conseguindo enxergar já? Que antes estava pequenininho, né? Que estão enxergando, né? Já. Sim, Já? estamos sim. Beleza. Para quem está no celular também, está conseguindo enxergar, né? Então, beleza. Sim, Tá ok. sim. E acho que faltou nós entrarmos em tendências contemporâneas, é isso mesmo, né? Então, certo? Ok? Sim, correto, isso. Sim, Aquelas 4. beleza. Então tá bom. E é importante a gente falar sobre isso, porque essas tendências contemporâneas, elas estão enraizadas em nós. Elas... Deixa eu só diminuir aqui. Elas fazem parte da nossa vida. Nós somos constantemente bombardeados por tudo isso. Os nossos pais passaram para nós também um pouco disso, né? Quem teve pais cristãos, talvez um pouco menos, e quem não teve pai cristão deve ter passado muito mais a respeito dessas tendências contemporâneas. E essas tendências contemporâneas, elas não é que elas só existem no tempo de hoje, não, elas sempre existiram. Tá? E nós vamos ver bem isso. A primeira delas é o pluralismo da verdade. Que significa, o que é pluralismo? Que não é único, é múltiplo. Então, ou seja, a verdade deixa de ser absoluta. Então, eu tenho uma verdade, vocês têm uma verdade, os nossos amigos têm outra verdade, cada um se respeita ali, porque é a verdade da pessoa. E isso veio adentrando no meio evangélico de uma maneira muito forte, ao longo da história da igreja. Tanto que hoje a gente é proibido muitas vezes de falar a respeito de Cristo no ambiente de trabalho. Nós não podemos dizer aquilo que cremos, porque logo somos combatidos por ela. As outras pessoas, as outras linhas de pensamento podem expressar os seus pensamentos, as suas verdades, mas nós ficamos privados a não poder mais falar. E se falamos, podemos ser perseguidos e por aí vai, né, nessa perseguição. Né? Podemos ser linchados um linchamento, né, do mundo digital. Eu tenho acho que é uma bisavó, ela foi fundadora de uma igreja lá em Recife, e ela foi perseguida por ser cristã. Ela chegou a ser apedrejada por católicos lá em Recife. Hoje, a perseguição ela não se faz, esses linchamentos não se fazem mais por pedras, mas hoje a gente não pode mais expressar a nossa verdade. E a verdade de Deus, ela é absoluta. Ela não muda no decorrer da história. Ela não existe, na verdade de Deus, uma interpretação nova porque nós estamos num tempo novo. Não existe isso. Toda interpretação ela foi escrita pelos apóstolos, né, eles interpretando todas as leis do Velho Testamento
e o Espírito Santo dirigindo a vida deles, e tudo que está lá é a palavra de Deus, e toda ela é útil para o ensino, para a repreensão. E ela não muda, porque o nosso Deus, ele não muda. Aquilo que nós cremos é absoluto, porque o nosso Deus é absoluto. Aquilo que nós cremos é verdadeiro, porque o nosso Deus, ele é verdadeiro. Ao mesmo tempo, né, quando em relação a nós termos a verdade absoluta da história toda da vida do ser humano, nós também não podemos expressar isso com arrogância. Não vamos ser arrogantes no ambiente de trabalho ou em outro ambiente. Né? Eu até escrevi uma frase a respeito disso, que é a seguinte, acho que alguém está com o microfone aberto. Deixa eu só ver, eu não consigo ver aqui. Só pedir para fechar o microfone. É o seguinte, a humildade nesse ponto foi esquecida. Porque queremos forçar as pessoas a crer no que cremos. Esquecemos que somos homens e pecadores. E que quem convence é o Deus triuno. Às vezes eu ouço gente falando, você não aguenta mais falar de Cristo para aquela pessoa. Eu falo para ela, ela briga comigo, eu faço isso, eu vou lá e eu brigo também com ela. Ela é doida, não entende. Né? Ou seja, nós estamos forçando alguém a acreditar no Senhor Jesus Cristo. E não somos nós que convencemos. Quem convence é o Deus triuno. É a ação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo na vida da pessoa. Não é nem por força, nem por violência. É pela ação do Espírito do Senhor. Então é importante a gente entender isso, né? Porque a nossa verdade, a verdade das Escrituras, ela é absoluta, mas nem por isso nós temos que ter arrogância no expressar essa verdade absoluta. Podemos orar a Deus, pedir uma oportunidade para poder falar a respeito do Evangelho para aquela pessoa. Eu vou expressar também o Evangelho na maneira como eu vivo. Né? E em algum momento eu vou ter a oportunidade de poder falar do Senhor Jesus Cristo para ela. E lembrando que não somos nós que convencemos a pessoa. Quem convence é o Deus triuno. Então, essa verdade do mundo, o pluralismo da verdade, ela não existe para nós cristãos. Porque a nossa verdade, a verdade de Deus, ela é absoluta, ela é eterna e ela não muda, porque o nosso Deus não muda. Tem uma frase no livro, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, que diz assim, competente para salvar os pecadores, ninguém mais tem suas qualificações. Assim podemos falar sobre Alexandre o Grande, Charles o Grande, Napoleão o Grande, mas não Jesus o Grande. Ele não é o grande, ele é o único. Esta verdade é absoluta. E mesmo quando eu vou expressar ela, para aquelas pessoas que não acreditam, eu preciso entender de que para elas isso é loucura. Eu vou expressar a verdade, se elas perguntarem, se for necessário eu dizer, né, e orar para que Deus, então, atue na vida dessas pessoas. Vamos, então, para a próxima tendência contemporânea, materialismo. Não é tão contemporâneo assim, como eu disse. Isso aqui, se você ler o Velho Testamento, você vai ver muitos reis vivendo aí na base do materialismo. E muitos reinos também vivendo assim. O que significa materialismo? É um modo de vida voltado completamente para os bens materiais e para os prazeres que eles proporcionam. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, tá bom? Jesus disse para não armazenar tesouros, não ser amante do dinheiro. E os textos que foram colocados pelo John Stott, ele vai falar que nós precisamos ter o contentamento por aquilo que temos
em Cristo Jesus. Ou seja, estar satisfeitos, estarmos alegres por aquilo que temos. Em Jó vai dizer que nós nascemos sem posse nenhuma. Ele vai expressar com a palavra nu. Né? Eu vim para este mundo nu. Então, ou seja, essa vida voltada para os bens materiais é que é uma grande tentação que nós temos no mundo no qual nós vivemos. Né? De buscar, então, nesses bens, a alegria momentânea para as nossas vidas. Uma casa melhor, né? Um carro melhor, uma roupa melhor, um celular melhor, um tênis melhor. Tem pessoas que vivem tão aficionadas nisso que elas alugam celular, alugam iPhone para ir para uma festa, alugam tênis para ir para uma festa, tudo para poder mostrar que ela tem um material, né, um vestimento bom e que vai impressionar as pessoas. Mas nós cristãos, nós não podemos ter, então, o nosso amor, né, no dinheiro. Não podemos trabalhar simplesmente para ter estas coisas. Lembrando que nós somos peregrinos neste mundo. Nada daquilo que temos aqui nós vamos levar conosco. Nada disso vai com a gente. Então, esta verdade, né, expressa aí por essas tendências contemporâneas, que não é verdade, o materialismo, nós precisamos estar atentos a respeito disso. Um outro é o relativismo ético. Pastor Gustavo, tem Diga. a Mônica falando que não está conseguindo ouvir. Ela está falando no chat. Não está conseguindo ouvir? Mas a gente tá, eu tô ouvindo. Você também tá, né, Cida? Eu tô ouvindo perfeitamente. Então, pode ser que ela precise sair, entrar novamente e escolher a opção correta de compartilhamento de áudio, tá? Do celular ou do computador dela. Todo mundo escutando normal. Tá? E se ela tiver com alguma caixa de som Bluetooth, alguma coisa, ela vai ter que escolher essa caixa para poder ouvir. Tá? Isso aí, Mônica. Porque senão ela não ouve. Tá bom? Ok. Vamos. Quem está com o livro aí? Vamos abrir lá na página 17. Relativismo Aqui. ético. Página 17. Não seria 16? Né? 17, porque eu vou ler com texto. Ah, tá. A moralidade é basicamente arbitrária. Ela diz assim: tudo depende de onde você está. Tudo depende de quem você é. Tudo depende do que você sente. Tudo depende de como você se sente. Tudo depende de como você foi educado. Tudo depende do que é admirado. Né? O que é correto hoje será errado amanhã. Alegria na França, lamento na Inglaterra. Tudo depende do seu ponto de vista. Austrália ou Tombuctu. Nem sei onde que é isso daqui. Em Roma, faça como os romanos. Se os gostos acabam coincidindo, então você tem moralidade. Vocês entenderam bem isso daqui, né? Mas tem alguém com o microfone ativado. Pronto. Mas onde existem tendências conflitantes, tudo depende. Esse é o mundo que nós vivemos hoje. Depende de como você se sente, né? Então, dependendo de como você se sente, você pode agir dessa maneira, você pode fazer aquilo, né? Não tem problema. Né? Dependendo de como você pensa a respeito daquilo, a moralidade, ela é sua. Hoje não tem uma moralidade absoluta. A moralidade, ela é particular, da pessoa.
Às vezes eu me pego, quando eu estou ensinando as escrituras, é uma coisa muito rápida dentro da minha cabeça, porque hoje se eu falar, não, mas isso é pecado, né? Mas essa pessoa vai achar isso, vai achar aquilo. Não, é absoluto. As escrituras, ela é absoluta. A parte ética da nossa vida, viver eticamente, ela não é algo relativo, ela é absoluta. Cuidar bem da outra pessoa, do meu próximo, não é algo relativo. Não, eu vou cuidar porque depende de como eu estiver, porque hoje eu não estou bem, então hoje eu vou fazer muito barulho, e se a pessoa vai reclamar, eu vou falar para ela que eu não estou legal, né? E aí vai ser assim mesmo, né? Se o cachorro estiver irritando o vizinho, não tem problema, porque hoje o cachorro não está legal, eu também não estou, eu não vou ficar dando bronca toda hora no cachorro. Né? Porque para hoje tudo é relativo. Né? Se você está bem, beleza, ok, mas se você não está bem, bom, não vivemos na mesma moral, na mesma ética. E muito disso acaba vindo para a igreja. Né? Não sei se vocês já se pegaram, né, conversando com pessoas e ouvindo pessoas, falam assim, não, mas você tem que entender que aquela pessoa está passando por isso que ela fez dessa maneira. Então, pega leve, né, não vai lá, não chega, não fala a respeito que é pecado, né, para ela, porque ela não está legal. Né? A moralidade hoje, ela é baseada em você, naquilo que você acha que é melhor para você, naquilo que você deseja ouvir. E esse é um grande erro, né, quando nós trazemos isso para a nossa vida cristã. Discípulos radicais pouco negociam como devem viver. Existe uma negociação, não, hoje eu vou fazer isso, porque hoje eu vou chutar o pau da barraca. Não, não existe isso na vida do cristão. Relativizar a nossa vida com Deus. Esse negociar a nossa vida, né, dentro dos preceitos de Deus. Não existe essa relatividade na vida cristã. E isso, a cada dia que passa, se torna muito mais forte dentro do coração, do nosso coração. Muito mais vezes a gente se pega e fala assim, não, acho que hoje eu vou fazer isso, né? Porque hoje eu vou chutar o balde, eu quero descansar, então, pronto. Não, hoje eu não estou legal, hoje a pessoa vai ouvir de mim. Você vai vir falar comigo, você vai ver só. Não existe isso, relatividade nessa atitude. É pecado. E nós precisamos entender o que é pecado. E pecado não agrada a Deus. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância e que pudéssemos, então, também nos assemelharmos com Ele. Então, eu não tenho essa escolha, eu não posso negociar se eu vou pecar ou não, se eu vou decidir viver dessa maneira ou não. Precisamos, então, entender de que a nossa vida ela é absoluta, a nossa vida com Deus. O John Stott diz o seguinte na página 18, os discípulos cristãos radicais devem discordar disso. Certamente não devemos ser totalmente inflexíveis em nossas decisões éticas, mas devemos procurar com sensibilidade aplicar princípios bíblicos em cada situação. O senhorio de Jesus Cristo é fundamental para o comportamento cristão. Jesus é Senhor, continua sendo a base da nossa vida. Jesus, ele é Senhor da nossa vida. A próxima, que é muito forte nos tempos de hoje. Só um minutinho, posso falar? Pode falar, E quando Rosana. você
Eu marquei aqui. Você falou, devemos procurar com sensibilidade aplicar princípios bíblicos em cada situação. O que quer dizer sensibilidade? Eu acho que, entendendo dessa maneira, também tem um pouco a ver com aquilo que nós vimos num ponto anterior, né? Quando é dito desse orgulho que faz, ao contrário, né, do que diz aqui, humildade, essa arrogância de vida cristã em cima da lei, né, das escrituras e buscando viver de um modo religioso, a gente sai criticando todo mundo, a maneira como cada um está vivendo, né? E quando nós vivemos em humildade diante de Deus, né, e buscamos viver de uma maneira correta diante de Deus, com o nosso coração entregue a Ele, nós precisamos, ao ver a outra pessoa vivendo no pecado, caminhar junto com ela, ouvir o coração dela, saber o que ela está passando, né? E dizer para ela assim, olha, vamos nos encontrar algumas vezes e vamos olhar nas escrituras o que ela diz para a nossa vida no tempo de hoje, né? Então, dessa maneira, eu estou criando empatia com a pessoa, eu estou sendo sensível a ela, né? Sem, ao mesmo tempo, deixando a verdade de lado, porque a verdade ela é absoluta, né? E Deus, ele trabalha de uma maneira, vou usar uma palavra que a gente usa muito para o apóstolo Paulo, mas de uma maneira paulatina, né? Ele não chega para você e vai lá e dá logo um tranco na sua vida para você mudar a sua atitude. Ele é longânimo, ele vai trabalhando com a pessoa, vai mostrando a verdade dele, da maneira como nós devemos viver, e ao assimilar aquilo, então eu tenho a responsabilidade de viver de uma maneira que honre e glorifique a Deus, né? Isso nós podemos ver um Deus longânimo no Velho Testamento, né? Um Deus gracioso no Velho Testamento, quando muitas vezes nós dizemos que não existia graça no Velho Testamento, né? Mas quando a gente olha, desde quando os judeus conheceram as leis de Deus, e eles, ao longo da história, abandonavam Deus, voltavam para Deus, abandonavam, voltavam, depois voltaram para Deus, aí tinha um rei que era bom, eles seguiam a Deus, esse rei destruía todos aqueles postes ídolos, e não eram destruídos todos, ainda alguns ficavam, e Deus dizendo para eles, olha, vocês precisam voltar para mim, vocês precisam voltar para mim, preciso voltar para mim, senão vocês vão ser disciplinados. Isso é longanimidade, isso é sensibilidade da parte de Deus de trabalhar conosco. E nós precisamos também expressar isso, né? Então, quando o John Stott ele diz essa parte, né, da gente ter empatia, né, com as pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, não podemos negociar a verdade absoluta da parte de Deus. Tá ok? Consegui explicar? Tá beleza, Rosana? Ok, podemos prosseguir? Alguém mais tem Pastor, alguma dúvida? Pode falar. acho que também essa questão da sensibilidade também tem a ver com aquela postura que Cristo teve com aquela mulher em flagrante adultério, né? Uhum. Então ele apresenta a situação, ele sabia que era um erro, né? Mas ele, para ganhar aquela vida e mudar aquela história, ele tem aquele tipo de comportamento. Uhum. Contrário à necessidade das pessoas, né? Porque todo mundo, o que eles queriam? Eles queriam matar a mulher, né? Queriam cumprir a lei sobre a vida dela, né? E ele na sensibilidade, estou olhando aqui porque vocês estão aqui para mim, tá? E ele pega e toma aquela atitude, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Depois ele fala para ela, olha, agora você vai, não peques mais, né? Então ele condiciona a vida dela a partir daquele momento. Se ela fosse tomar qualquer atitude para frente, aí seria ela, né? Então, acho que Deus ele trata com sensibilidade a nossa vida nesse ponto, eu acredito.
né? E esse é um excelente exemplo que você trouxe, Marcos, porque ali mostra a arrogância religiosa dos judeus, né? Eles não ouviam as pessoas, né? E eles eram arrogantes em aplicar a lei ali na vida da pessoa, sendo que eles também eram pecadores, né? Então, eles não tinham humildade. Eles criaram mais de 300 leis, né, para o povo todo ali, né, para poderem viver de uma maneira religiosa, né? Então, em outras palavras, né, é largar a religiosidade das nossas vidas. Nós não somos religiosos. Eu sei que o apóstolo João fala, e ali ele está correto em falar, né, porque nós não fazemos justiça, nós não vivemos em santidade para chegar até Deus, né, para ter acesso a Deus. Nós já temos o acesso a Deus porque Ele veio até nós. Então, nesse sentido, nós não somos religiosos. E nós precisamos, usando uma palavra da nossa igreja, acolher as pessoas, ouvir as pessoas, né? Então, isso que é a sensibilidade, né, que nós precisamos Professor, ter. Pode falar, Priscila. Eu tenho uma dúvida. Lá na página 17, no segundo parágrafo, ele fala assim: para combater tais tendências, Jesus Cristo chama seus discípulos à obediência e a se conformarem aos seus padrões. De verdade, eu não entendi essa frase. O que ele quer dizer com isso? Se conformarem aos seus padrões. Eu entendo, tipo, como se ele estivesse falando bens materiais. Mas embaixo, ele fala sobre relacionamento, sobre casamento. Uhum. E eu entendo essa frase como sociedade, assim, o padrão de sociedade. Eu não entendi. Então vamos lá. Para conhecer tais tendências, Jesus Cristo chama seus discípulos à obediência e a se conformarem aos seus padrões. Alguns dizem que Jesus não falou a respeito disso, mas ele o fez, citou Gênesis 1, 27 e Gênesis 2, 24. O que ele está dizendo aqui é a respeito de viver conforme os padrões de Deus. E Jesus. De Jesus Cristo, né, da palavra dele. E ele está falando aqui a respeito do casamento, né, em particular, né, que é homem e mulher, né, e que eles se unem como uma família, né? Pastor Então Gustavo, é isso que ele pode falar, Carol, né? Eu também tive dificuldade nessa parte, mas porque eu não entendi que, assim, se conformarem aos seus padrões, aos padrões de Jesus, né? Uhum, sim. Aí faz mais sentido, que eu não estava entendendo também. Se conformarem aos seus padrões, mas que padrões? Aham. Aí que eu li de novo, falei assim, os padrões de Jesus, ok. Não sei se essa é a dúvida da Priscila. E no finalzinho do parágrafo dá para entender isso, porque ele está combatendo a parte da separação, que era a grande pergunta, que provavelmente aqui ele deve levantar, né, no texto, né? Mas ele está falando aqui no finalzinho do parágrafo, e depois de citar esses versículos, Jesus deu-lhes seu próprio endosso pessoal, dizendo: que Deus ajuntou, não separe o homem. Ok? Então, ele está falando a respeito dos valores do casamento e da união entre homem e mulher. Hoje nós relativizamos muito isso, Priscila, a parte do casamento, que é isso que ele está falando aqui, né? Que o casamento, bom, se eu não me dei bem, então beleza, eu não vou me sacrificar para ficar aí o resto da vida. A gente relativiza a verdade absoluta a respeito do que Deus diz, né? Sim, mas a questão... E é isso que ele está combatendo aqui, né? Entender que ele está falando... Tudo bem, ele está falando sobre conformarem aos seus padrões, mas quais eram os padrões da época para ele estar dizendo isso? Não, ele está dizendo dos padrões dele, de Deus, de Jesus Cristo. Os padrões que eles tinham... Aqui, ele está falando a respeito do casamento, e eles vão dizer... que aqui não está todo o contexto, né? Mas os fariseus, eles seguiam uma brecha, né? Como é que não é? Não posso dizer brecha, né? Mas algo que Moisés disse,
né, a respeito de separação, né, que poderia separar. Agora não lembro qual que era o motivo, Era isso que eu né, queria saber, é sobre entendeu? qual Então, era o e eles, contexto e que eles Jesus estavam diz o vivendo. seguinte, e Jesus disse que Moisés abriu essa exceção, né, por causa da dureza do coração deles, né? Então, e a palavra de Deus ela é absoluta a respeito do casamento, então ele está dizendo para a gente não relativizar, né, a verdade absoluta daquilo que é a palavra de Deus, né? Então agora eu Ah, entendi. Então algo que eu estava vou dar um acontecendo naquele exemplo momento, né? eu vou dar um exemplo que eu já ouvi de uma pessoa, e acho que não sei se eu já falei isso para vocês, mas eu lembro que uma pessoa ela falou assim para mim: eu vou fazer tal coisa. Essa tal coisa era pecado, né? E eu falei assim: mas por que você vai fazer tal coisa? Ela falou assim: vou fazer porque a filha do pastor fez. Eu falei assim: mas o que ela fez é pecado. Dá para entender que isso eu ouvi acho que há 20 e poucos anos atrás. A pessoa está relativizando aquilo que é verdade absoluta porque o outro cometeu e ele vai cometer, a outra pessoa ia cometer porque a outra também fez. Então o outro fez, eu vou lá, faço também, né? É a verdade, ela fez, é verdade para ela, vou lá, vou seguir também isso. E vou seguir aquela moral, né? A parte da moralidade, né? Da ética daquela outra pessoa e não da palavra de Deus. Né? E eu precisei dizer para a pessoa, assim, olha, você que vai responder diante de Deus e ela vai responder diante de Deus. Se você tomar essa decisão, Deus ele não vai ser, não falei, né, essa parte, mas Deus ele não vai ser relativo. Fala assim, bom, você seguiu o exemplo de outro, né? Então tá, você foi enganada por causa daquilo, né? Não, ele não vai fazer isso. A verdade dele é absoluta. E nós relativizamos muito, né, a verdade absoluta de Deus no nosso dia a dia. Né? E isso vem dessa sociedade. E cada dia mais, né, já vem do nosso próprio ser humano, né, pecador, e a sociedade ela vem bombardeando a nossa mente, as nossas crenças, para que nós também sejamos relativos. Né? E Jesus, ele é único, Jesus, ele é Deus, né? E às vezes a pessoa fala assim, bom, para você ele é. Né? A gente, muitas vezes eu ouço cristãos dizer, bom, se ele está buscando Deus, independente de onde ele estiver, tá bom. Né? Ele pode estar lá no meio ali da Umbanda, mas está buscando, ele tá buscando Deus. Né? Tá buscando alguma coisa lá boa. A gente relativiza também muito a respeito da verdade, daquilo que Deus é. Né? E quando nós relativizamos, nós estamos relativizando a verdade de Deus. Ponto, é isso. Tá? Alguém tem mais Pastor, alguma dúvida? Pode falar, Lenice. é E bem precisamos rapidinho, avançar, que né? senão a gente não Eu sei. entra no capítulo 2. Mas, quanto à sensibilidade, só contar uma coisa. Eu tinha um problema muito sério e meus colegas ficavam zombando de mim. E a minha coordenadora me chamou num canto com todo carinho e falou: ó, você tem tal problema sério, papapá, você já tentou fazer tal coisa? Ela fez com carinho e tentou me ajudar a sair daquele problema. É diferente, isso aqui é sensibilidade. É não expor a pessoa, mas sim a tentar ela sair do erro. Segundo caso, aqui quanto a relacionamentos, aí eu pensei aqui em Mateus, né, que fala que então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Senhor Jesus falando do casamento, né? Ele disse assim, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar. Quer dizer, a dureza do coração do homem é que, na época, que permitiu o divórcio, mas não era uma vontade de Deus, né? Então, a vontade de Deus, nós temos que segui-la.
E se alguém notar, por exemplo, se meu irmão André perceber que eu estou indo no caminho errado, ele pode me alertar e falar com carinho: ó, Selena, não faça isso, isso e aquilo, porque você já está indo no caminho meio estranho aí. Não é porque é diferente, porque existe um Deus que é o mesmo para mim e para ele. Uhum. Quando a gente é do mesmo povo. Só isso, rápido. Tchau. Muito bom. É algo que nós precisamos lutar na nossa vida cristã, de não relativizar a verdade de Deus. Uhum. Ser sensível não significa ser mentiroso ou esconder a verdade por medo de como a outra pessoa vai agir. Eu posso falar a verdade para outra pessoa de uma maneira que seja sensível, né, entendendo a outra pessoa, ouvindo ela, né, mas expressando a verdade absoluta da parte de Deus, sem, e vou usar aqui uma palavra, sem titubear. Mas nós vamos entrar agora no narcisismo, que ela é muito forte também nos dias de hoje, que é um amor excessivo em si mesmo, autorrealização, olhar no espelho e dizer palavras boas para você. Eu não vou ler aqui da página 19, da parte da Shirley MacLaine, mas depois vocês podem ler. Mas hoje, até com esse pensamento tão forte a respeito do amor excessivo, quando nós lemos um texto bíblico que diz nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Esse amar a si mesmo não significa ter esse excesso em si mesmo, né? O nosso foco não é em nós, é no outro. Né? E, ao mesmo tempo, eu preciso também ter um equilíbrio na minha vida com Deus, de aceitar a maneira como Ele me criou. De amar o Deus criador da minha vida, se eu sou baixinho, se eu sou muito alto, né, seja lá como for a minha maneira de dizer, se eu fico muito nervoso aqui, se eu não sou bom naquilo, se a outra pessoa eu tenho inveja. Quando a gente não ama a Deus sobre todas as coisas, a gente passa também a não ter um equilíbrio em nós, porque nós rejeitamos a maneira como Deus nos criou. Passamos a ter inveja na outra pessoa. Né? E essa parte daqui teve algo que eu li recentemente na internet, que nós estamos só em adultos aqui, né? Mas que existe até o auto-sexo, né? De você fazer o seu próprio, ter prazer em você mesmo. A pessoa que expressa isso lá no site, ela coloca que ela tem prazer em ficar se olhando no espelho. Esse é o amor excessivo. Né? E nós não fomos chamados para amar a nós mesmos. Né? É interessante porque nesse texto da Shirley, ela vai falar a respeito de que conclui dizendo que eu sou o que sou. Né? Se Deus ele é, então eu sou o que sou. Ela usa até um termo que o próprio Deus usa. Né? E eu gosto de dizer assim, Deus é, eu não. Nós não somos. O amor ele não é a nós mesmos. Ele é o nosso Deus e é o próximo. Nós dizemos muito, se eu não amar a mim mesmo, os outros não vão amar. Tome cuidado. Se isso você não está expressando um amor excessivo a respeito de você mesmo. Dizendo, eu vou cuidar da minha vida. Não, quem cuida da sua vida é Deus. Deus está no controle sobre tudo. Nós somos servos dele. Deus, ele é. Ele é absoluto. Eu não. Eu não tenho forças em mim mesmo. Eu preciso também das outras pessoas. Que as outras pessoas também cuidem da minha vida. Né? Que Deus ele usa outras pessoas para cuidar de mim. E que Deus também me use também para cuidar dos outros. Eu não vou ser uma pessoa com um ego inflado, onde eu vou ser o absoluto aqui. Porque eu sou. Não, você não é.
Apenas Deus pode declarar isso, que Ele é. E essa é a maneira da gente combater, né, esse narcisismo, que é tão forte hoje. Né? O narcisismo cria diversas novas linhas aí que a gente tem que respeitar, né? Que o mundo diz que a gente precisa respeitar. Né? Hoje em dia, apartamento, ele não é mais apartamento familiar. Vocês já perceberam isso? Hoje é até estúdio, né, que chama. São apartamentos para você e você mesmo, e você se cultuar. Né? E para o mundo é trazer, eu vou trazer tal pessoa aqui, me satisfaça e pronto, acabou. Mas é o meu mundo aqui. Esse é o meu mundo. É o meu estúdio. Né? Antigamente era kitnet. Né? Uma kitnet não tinha essa conotação. Kitnet era para quem não tinha recurso para comprar um apartamento maior, mas isso agora virou luxo, porque as pessoas se preocupam muito com si mesmas. Né? E elas dizem, eu sou, Deus não. É totalmente ao contrário dessa frase que eu coloquei. Né? Porque eu sou o cara, eu sou a mulher, né? As pessoas precisam me respeitar, porque eu faço as coisas acontecer. Né? Quem paga as minhas contas sou eu mesmo. Não, quem paga as suas contas é Deus, porque Ele te dá energia, te dá forças, te dá saúde, né, para você e sabedoria para você poder trabalhar. É Ele que te dá essas coisas, não é você. O culto não é para você, o culto é para Deus. E quando muitas vezes nós vamos no culto, né, quando era presencial, a gente chegava no nosso culto, hoje não foi bom, aquela música não me agradou, tal pessoa desafinou, o pastor era só o que ele falou naquela hora. Olha, você viu o tempo que aconteceu? O pastor esqueceu que ele tinha que subir, ficou lá, outra pessoa tinha que sair de lá, ficou lá mexendo nas coisas lá atrás. Não tem nada organizado aqui. Não, o culto é para Deus, não é para você. Olhar para a igreja assim, talvez a igreja esteja necessitando de você para poder ajudar e você ser um colaborador no reino de Deus. Porque Ele é e Ele merece todo culto, não é você. Quando nós cultuamos demais a nós mesmos, nós nos tornamos arrogantes. Tudo é para mim, tudo que o outro faz me irrita. Nós não somos gratos quando nós cultuamos a nós mesmos. Por que você é grato com o outro? O outro tinha que fazer isso para mim, porque eu sou. E ponto, acabou. Essa é a maneira como nós agimos. Mas a verdade absoluta a respeito, né, daquilo que a Bíblia diz é que Deus, Ele é. Eu não. Se quiser colocar isso na tua geladeira, você coloca lá, Deus é. Eu não. Ponto. Se você tem alguma frase que você precisa lembrar, é que Ele é. Ele mesmo declarou isso. Eu sou o que sou. E por isso nós cultuamos Ele. Por isso nós adoramos Ele e não nos adoramos. Por isso nós não nos cultuamos. Por isso que eu não me acho o máximo, porque Ele é. Um misto de autoafirmação, como é que nós devemos agir hoje? Um misto de autoafirmação e autonegação. Eu costumo dizer que na vida do cristão existe morte e vida, a todo instante. Você se autoafirma, você se autonega. Porque eu também não posso pensar demais a respeito, olha só quem eu sou, que tadinho. Aí eu não estou adorando a Deus por aquilo que Ele fez em mim. E ao mesmo tempo eu preciso me autonegar porque eu sou pecador. Afirmar tudo em nós que vem da nossa criação e redenção, da criação da parte de Deus, redenção, e negar tudo que pode ser ligado à queda. É assim que eu e você devemos agir. Nosso egocentrismo, isso aqui é uma frase de um outro livro. Hoje eu compartilhei com o pessoal do discipulado e eu gostaria de compartilhar com vocês.
Nosso egocentrismo é profundo. É tão brutalmente idolatrado que tenta dominar o próprio Deus. Em nossa insensatez desesperada, agimos como se pudéssemos ser mais espertos do que Deus, como se Ele nos devesse explicações, como se fôssemos sábios e determinantes quanto a nós mesmos. E Deus existe apenas para satisfazer nossas necessidades. Esse livro é um livro fantástico, né, sobre a cruz e o ministério cristão, do A. Carson. Vale a pena você ler. Né, e vale a pena você lembrar como que nós somos, a maneira como nós agimos, e a maneira como o mundo tem brutalmente atingido as nossas mentes, a nossa maneira de agir como cristãos. Porque muito disso tem entrado na igreja. Essa adoração a si mesmo. Né, e precisamos estar atentos a isso. Aqui nós terminamos então o capítulo 1. Ele termina colocando um versículo que nós vamos ler daqui a pouco, novamente, com Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A nossa imagem não é no mundo. As coisas que o mundo prega, que nós acabamos de dizer, essas coisas não devem fazer parte da nossa vida como cristãos, porque Deus não nos predestinou para isso. Nos predestinou para sermos conformes à imagem de Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar, são 9h12. Eu posso falar mais 10 minutinhos? Tudo bem? Sim, vamos lá. Ok, então vamos lá. Sim. Tá ok. Discípulo radical. Eu mudei a figura para esse nosso encontro de hoje. Coloquei a cruz de Cristo. Porque o discípulo radical deve olhar para a cruz. Né? Nós que queremos viver radicalmente, a nossa vida deve estar ali na cruz. Né? Olhando para o Senhor Jesus Cristo, para o que Jesus Cristo fez por nós, ali na cruz. É interessante como ele inicia esse capítulo 2, porque ele fala assim, depois da conversão, o que vem? Né? Os tempos de hoje, liberdade. Faço o que eu quiser. Ajo como eu quiser. Vou para onde eu quiser. Se eu quiser pular carnaval, eu vou. Se eu quiser viver na carne, eu vou. Se eu quiser ir para o bar com todos os meus amigos, eu vou. Se eu quiser fazer isso, eu vou. Se eu quiser, eu xinguei, beleza. A outra pessoa, peço perdão, ok, não tem problema nenhum. Aquela pessoa fez isso por mim, fez isso na minha vida, mereceu mesmo agora. Né? O que vem depois da conversão? E a resposta está aqui, na tela. Deus quer que o seu povo se torne como Cristo. Essa frase eu achei fantástica. Né? Deus quer que o seu povo se torne como Cristo, pois semelhança com Cristo é a vontade de Deus para o povo de Deus. Deus, o que Ele deseja para nós é que nós passemos a viver como Cristo viveu. Ele é o grande exemplo do homem que viveu aqui, né, e a maneira como nós devemos viver. Ele mostrou quem é Deus, quem é o Pai, e como é que eu honro e glorifico ao Pai. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele se sacrificou por nós. E Ele também requer de nós isto. Ele diz para os homens casados, para nós nos sacrificarmos como Cristo se sacrificou pela igreja, nos sacrificarmos pelas nossa esposa, assim como Cristo fez, de negarmos a nós mesmos. Ele fez isto. Então esse é o intuito e a vontade de Deus para nós. Semelhança com Cristo. Vamos lá. Ele traz 3 bases bíblicas
da maneira como nós devemos viver. Vocês estão conseguindo ver, enxergar tudo aí? Sim. Romanos 8, 29, nós já lemos, o que ele vai falar a respeito daquilo que ele fez por nós, ele nos predestinou. Em Efésios vai dizer que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Né? Então isso é o passado, aquilo que ele fez num passado infinito. Né? Que isso foi num passado que nós não sabemos quando que ele nos escolheu. A outra base bíblica que ele traz é a respeito do presente. Esse é um texto que eu gosto muito de citar, principalmente no discipulado, que ele diz: e todos nós com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. O que ele está dizendo aqui? Ele está lembrando, o apóstolo Paulo está lembrando a respeito de Moisés, quando ele desceu o monte e ele estava mostrando a glória de Deus, porque o seu rosto estava brilhando, e aquelas pessoas que ali estavam, né, o povo, né, viu aquilo e falou assim: Moisés, cobre isso. Mas agora nós vivemos com a nossa face descoberta e podemos contemplar a glória do Senhor e resplandecer essa glória, né, para as outras pessoas. O que ele está dizendo assim, olha, ele diz assim: contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. E tem algumas versões que diz de glória em glória, né, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Lembra que Moisés ele ficou sentado, né, na presença de Deus, ele não viu Deus, que ninguém pode ver Deus, e ele ouviu o que Deus tinha para dizer, né, e ele ali na presença de Deus, o rosto dele foi transformado. Quem faz a transformação é Deus. O nosso papel é contemplar a Deus. O nosso papel é buscar ver a glória de Deus através da leitura das Escrituras, através de uma vida que honra e glorifica Ele. Mas ele também fala a respeito, traz uma base bíblica a respeito do futuro, que é em 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ou seja, aquilo que Deus iniciou lá no passado, que foi manifestado agora no presente, na nossa vida, ela ainda não é completa, ela vai ser completada lá no futuro. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Então nós vamos alcançar o que é a plenitude da nossa vida, nosso corpo será glorificado em Cristo. Eu separei mais alguns outros versículos, né, que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Né, nos assemelharmos a Cristo nessa transformação constante de um Deus que atua em nós, atua e completará a atuação dele em nós, né, porque isso diz lá em Filipenses 2,13, pois é Deus que me efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Ainda tem um outro texto que diz que aquele que começou a boa obra, um dia há de terminá-la. Passado, presente e futuro. Deus atuando em nós. Se afirmamos ser cristãos, devemos ser como Cristo. Essa palavra, esta frase, ela é muito forte. Porque muitas vezes nós nos desculpamos, dizemos assim: olha, o cristão ele não é que nem eu, né? Quando você estoura com alguém, fala assim: eu deveria saber controlar, né, o meu temperamento, mas eu não sei. Mas o cristão ele não é assim. Né? A gente procura amenizar a nossa maneira de viver porque nós escolhemos aquilo que Deus pode agir na nossa vida. Outras áreas a gente luta constantemente com Deus. Né? A nossa carne luta constantemente, dizendo não, aqui não. Deixa eu continuar desse jeito. Né? Deixa eu expressar tudo aquilo que eu acho que é certo.
Em João 17,3, vai dizer a respeito da vida eterna, que a vida eterna é conhecer o único Deus, né, e conhecer Jesus Cristo. Né? E lá em Jeremias vai dizer o que Deus fala a respeito de conhecê-lo. E eu vou ler aqui em Jeremias 22, 15, 16. Eu vou aumentar para todo mundo poder ver, quem tiver com o celular. Diz assim: você acha que acumular cedro faz de você um rei? Aqui Deus está falando com o rei de Judá, daquele momento, né, da história de Jeremias. Eu não lembro quem que ele era. Não sei se qual era Ezequiel, não lembro qual era o nome do rei dessa época. Mas ele diz assim: o seu pai não teve comida e bebida. Seu pai aqui, ele está falando a respeito de Josias. Ele diz assim: ele fez o que era justo e certo, e tudo ia bem com ele. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me? Conhecer a Deus não é teoria, é vida. Por isso que eu e você precisamos, né, se afirmamos ser cristãos, devemos ser como Cristo. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. O John Stott traz alguns exemplos de como nós devemos ser como Cristo, na sua encarnação, em seu serviço, em seu amor, em sua longanimidade, nós já falamos um pouco a respeito disso, em sua missão. E eu gostaria de destacar uma delas aqui. Depois eu vou mandar esse arquivo para vocês, e vão ter alguns versículos que foram destacados, né? Mas tem algo que me chamou muita atenção, que é a respeito da missão. Jesus, ele diz na sua oração sacerdotal, ele diz: olha, Deus, o Senhor me enviou para o mundo. Eu vim para o mundo. E mostrei o Senhor aqui no mundo. Agora eu os envio ao mundo. Novamente, lá em João capítulo 20, 21, Deus diz assim: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E teve uma frase colocada por John Stott que eu escrevi, né, no meu livro Uau. Eu peguei uma imagem aqui, daquelas que a gente coloca no WhatsApp, para colocar ao lado dessa frase. E ela diz assim: isto é, como Cristo teve de entrar em nosso mundo, nós também precisamos entrar no mundo de outras pessoas. Viver como Cristo viveu, em sua encarnação, obediente, esvaziou-se a si mesmo, negou-se a si mesmo, em seu serviço, na sua missão, né? Ele expressa a humildade de vida, né? Lavando ali os pés dos seus discípulos. E Jesus fez o que em sua cultura era o trabalho de um escravo. Nós, em nossa cultura, não devemos considerar nenhuma tarefa simples ou humilhante demais. Não, isso eu não vou fazer na igreja. Isso é muito simples. Eu estudei, eu fiz mestrado, doutorado, eu sou CEO numa empresa. Eu me lembro que eu fiz parte de uma igreja durante 6 anos, antes de voltar para a Igreja Batista do Morumbi, em 2015, e eu me lembro que eu via sempre um jovem, né, eu estou dizendo jovem, uma pessoa da minha idade, né, um jovem senhor, ajudando. Ele sempre chegava mais cedo na igreja e ajudava a arrumar as cadeiras da igreja. Até que um dia eu fiquei sabendo que essa pessoa ele era presidente da América Latina, de uma empresa super importante, que eu não lembro agora qual que é. E depois foi para a China para ser lá o presidente também da empresa lá. Mas ele servia. Ele não achava humilhante ajudar em algo tão simples dentro da igreja. E nós muitas vezes nos
nós olhamos para algumas coisas com arrogância. Né? Eu quero ser um líder, né? Como se aquilo fosse algo que fosse dignificar a tua vida. Não, eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça, por mais simples que seja varrer um salão, seja limpar o banheiro, seja lá o que tiver para ser feito. Eu vou servir a Deus, seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Em seu amor, o apóstolo Paulo diz, e viva em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entregar-se, negar-se a si mesmo, morrer pelo próximo. Esse é o amor que nós devemos viver. Ser como Cristo da encarnação, do lava-pés, da cruz, ser como Cristo no sofrimento injusto, que é colocado em 1 de Pedro, a respeito do escravo, de se sujeitar ao seu Senhor. E o John Stott ele diz assim, porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Isso é o exemplo que Jesus também nos deixou. Ele foi açoitado fazendo bem. E ele, na sua maneira, né, de viver, ele honrou e glorificou e obedeceu a Deus até o final. E esse é o exemplo que ele nos deixa. Ser como Cristo no sofrimento injusto. E ser como Cristo. Eu não sabia como escrever isso. Você pode escrever da maneira como você quiser, mas entendendo de que ser como Cristo não entrar na vida de outras pessoas, sermos pequenos Cristos na vida de outras pessoas, levando graça, levando amor, né, servindo a outras pessoas. Se você entender isso, ok. Ser como Cristo, não entrar em vidas. Este é o exemplo que Deus, esse é o exemplo que Cristo nos dá, de como viver. Né, serão semelhantes ao Senhor Jesus Cristo nesses 5 quesitos aqui que foram apresentados por nós. E para concluir, deixa eu ver se eu acho que está aqui. Eu gostaria de ler 2 frases, uma delas está na página 30 e a outra na página 31. Gostaria de destacar elas. A pregação mais eficaz provém daqueles que vivem conforme aquilo que dizem. Viver aquilo que diz. Eles próprios são a mensagem. Os cristãos têm de ser semelhantes àquilo que falam. A comunicação acontece fundamentalmente a partir da pessoa, não de palavras ou ideias. É no mais íntimo das pessoas que a autenticidade se faz entender. O que agora se transmite com eficácia é, basicamente, a autenticidade pessoal. Viver a palavra, expressar a palavra. Isso fala muito mais do que qualquer palavra. E esse é um grande desafio para nós, para radicalizar na nossa vida cristã. Não existe mais aquele eu. Quando nós olhamos para nos tornarmos, quando nós entendemos que devemos nos assemelhar ao Senhor Jesus Cristo, não existe mais o eu. Só existe Jesus. O viver para mim é Cristo. Não eu. Viver semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Ser o Cristo, entendendo bem aqui, ser o Cristo na empresa onde vocês estão. Ser o Cristo num jogo de futebol, aos homens, que muitas vezes acabam saindo caneladas para cá e para lá, brigas, xingamentos.
E não pense que isso não acontece no seminário. Isso acontecia demais no seminário. Eu não gostava muito de jogar bola, até mesmo por causa disso. Nunca fui um craque. Se eu fosse jogar, o pessoal ia ficar toda hora falando, né, no meu ouvido. Então, às vezes, eu nem ia. Eu só ia depois que a gente saía de retiro e o pessoal jogava futebol, o reitor ia jogar futebol com os alunos, via como é que eles estavam, pregava. O dia seguinte era maravilhoso para jogar bola. Aí eu jogava, eu podia até errar os chutes. Nós fomos chamados para sermos semelhantes a Cristo em qualquer situação. E com qualquer pessoa ao nosso lado. Seja com aquela que você fala, você não suporta ela. Como é que eu posso ser Cristo aqui, na vida dessa pessoa? Como é que eu posso expressar a graça de Cristo na vida dessa pessoa? Não adianta me dar uma... Isso aqui eu achei fantástico. Não sei se quando vocês leram, chamou também a atenção de vocês. Não adianta me dar uma peça como Hamlet ou Rei Lear e me dizer para escrever algo assim. Shakespeare podia fazer isso, eu não posso. E não adianta me mostrar uma vida como a de Jesus e me dizer para viver como ele. Jesus era capaz, eu não. Porém, se o gênio de Shakespeare pudesse vir morar em mim, então eu poderia escrever peças como as dele. Se o Espírito de Jesus pudesse vir morar em mim, então eu viveria uma vida como a dele. E o Espírito de Jesus habita em nós. Ele nos selou com o Espírito dele. E a nossa vida é dele. Então não existe mais essa desculpa para nós. Precisamos entender isso. Porque o Espírito de Deus, ele habita em nós. E ele diz, olha, isso que você vai fazer é errado. Onde você está, você não deveria estar. Cabe a nós, então, falar assim, Deus, me ajude. Esse meu desafio de viver de uma maneira que honre e glorifique o teu nome. De viver semelhante ao Senhor Jesus Cristo, que negou a si mesmo. Em Efésios 5,18, e terminamos aqui. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Espírito. Deus nos abençoe. Eu nem quis olhar a hora para ver que eu falei ainda 20 minutos a mais, né? Mas alguém tem alguma pergunta? Ou alguma dúvida a respeito do que colocamos aqui? Não temos? Fiquem à vontade. Fiquem à vontade para perguntar aí, quem quiser falar aí os instantes finais. Priscila está com a mão levantada? Não, mão levantada, não mais. Ah, então eu abaixo aqui. Ficou aqui. Peraí. Já baixei. Obrigada. Não, só para falar mesmo que essa última frase do que ele termina o capítulo 2 é simplesmente perfeita, fantástico. Né? É fantástico. Não. E é um grande desafio para nós. Vou voltar aqui. Essa experiência de buscar a palavra de Deus é uma experiência que todos nós devemos ter a todo momento da nossa vida, todos os dias da nossa vida. Muitas vezes nós negligenciamos a leitura das Escrituras. E aonde nós ouvimos a voz de Deus, é lá. Aonde nós vemos a glória de Deus, é lá. E precisamos nos preencher dela. Eu vou pedir agora, aproveitando, acho que não tem ninguém que gostaria de fazer uma pergunta, talvez por causa do horário. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode falar. Quem que é? Quem é que está falando? Sou Rosaninha querida. É que Rosane. Você entrou no capítulo 2 e eu tinha uma perguntinha lá do capítulo 1. Diga. Tem uma parte na página 19 para 20, e aí ele fala assim, afirmar tudo em nós
que vem da nossa criação e redenção e negar tudo que pode ser ligado à queda. Aí eu entendi que quando ele fala isso, né, da nossa criação e redenção, a redenção relacionada à nossa salvação, né, e E a negar tudo criação é de quando Deus, tudo aquilo que nós fomos criados à semelhança de Deus, né? e negar tudo que pode ser ligado à queda. Isso ficou para mim. Essa parte da queda, o que que é? É o pecado. Eu É a coloquei como rejeição de você negar a Deus, né? De você buscar o seu bel prazer, né? Quando o homem ele negou, né? Ele disse não para Deus, né? Ele disse sim para ele mesmo. Certo. Né? Então, e ali, a partir desse momento, ele passou a viver com as suas verdades, com aquilo que ele acreditava, com aquilo que ele entendia que era o certo e o errado. Né? Então, ali o que ele está dizendo é, olha, aquilo que eu fui criado à semelhança de Deus, então isso eu preciso continuar olhando, né? Aquilo que foi redimido, né, com a ação de Cristo na cruz por nós, né, com aquilo que nós temos em Cristo Jesus, né? E não olhar para esse pecado, daquilo que eu sou, como pecador. Ou seja, negar a si mesmo. É isso que ele está dizendo aqui. Tá bom? Tá. Ok? Nós vamos ter um tempinho agora para escrever os nossos pedidos de oração lá no WhatsApp. Vou subir ele, tá? Por Né? favor. Quem não faz parte do PG, né, no grupo, pode mandar para mim no particular, que eu mando para o pessoal lá no WhatsApp para a gente orar, tá? Ok? Porque eu sei que tem algumas pessoas que são de outro pequeno grupo, então... Ok? Eu vou pôr uma música enquanto isso, uma música curtinha. Né? Hoje eu não posso ficar até meia-noite, tá, gente? Depois ouvindo música, hoje eu estou em casa e é tudo casa germinada. E se eu fizer o que eu fiz lá na praia, aí eu tô lascado amanhã. Vou ficar ouvindo dos vizinhos aí, né? Então, hoje eu não vou poder ficar até tarde, tá bom? Eu vou colocar aqui uma música. Vamos ver se eu separei. Se eu não separei, aí a gente termina com uma oração. Música. Ela não está aqui. Eu achei que eu tivesse passado ela para cá. É a música da noite, né, que é uma música que eu gosto muito. Acho que eu até mostrei para o pessoal na reunião passada. Então, nós vamos terminar com uma oração. Peço desculpas aqui. E aí depois vocês podem escrever os seus pedidos ali. Pedir para Bia orar. Tá bom, Bia? Ok. Semana passada terminamos com a Andresa orando, hoje vamos com a Bia. Tá bom. A gente vai orar agora ou depois da música? Não, vamos orar agora. Tá bom. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por essa noite, obrigada por essa palavra, Senhor, que o pastor trouxe. Que nós possamos, Senhor, cada dia mais sermos iguais a Ti, Senhor. Mas como escutamos, precisamos que o Senhor nos coloque, Senhor, o Senhor, através do Espírito Santo, Senhor, nos mostre como ser cada dia mais parecido contigo, cada dia vivermos mais a Tua palavra, a Tua vontade, Senhor. E que cada um de nós aqui, Senhor, possamos passar essa semana agora refletindo sobre cada palavra aqui dita, para que possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor nos mostra cada dia, Senhor, e ainda hoje, ainda mais através deste estudo. Te peço por cada pedido, Senhor, que vai ser colocado, que o Senhor possa estar conduzindo, nos mostrando, Senhor,
e que o Senhor possa, que seja feita a tua vontade, Deus, sobre todos. Que não seja a nossa, mas sim a sua sempre. Obrigada por essa noite, obrigada por cada irmão que aqui esteve, Senhor. E que o Senhor também possa, em particular, Senhor, estar cuidando da Su e da Rosângela, Senhor. Que o teu amor, a tua graça, Senhor, esteja com elas nesse momento, Senhor. Que a tua cura venha sobre essas irmãs, Senhor. E que elas possam se sentir aonde elas estiverem, Senhor, cuidadas, amadas, Senhor. E que o Senhor também coloque nesse momento os médicos certos, Senhor, o tratamento certo, que elas possam sair de lá, Senhor, curadas. Porque nós cremos na tua cura sobre a vida delas, Senhor. Obrigado por tudo, obrigado pelo dia que passamos, obrigado pela noite, Senhor, e que o Senhor agora possa nos dar também uma noite de sono, Senhor, e que amanhã acordamos com as nossas vidas, né, renovadas, Senhor, com a nossa manhã renovada, com o sono que nós teremos hoje junto com o Senhor. Em nome de Jesus que eu agradeço. Amém. 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 Deus abençoe cada um de vocês. Desculpa ter passado tanto tempo aí, né? Agora, na próxima encontro, é só a lição 3. Tá bom? Então, nós vamos entrar na lição 3. Tá? E obrigado pela paciência de vocês aí, para a gente poder concluir a lição 1 e 2 hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. E como eu dizia quando era pastor de adolescentes, né, vocês estão despencados. Tá bom? Deus abençoe a cada um aí. A Márcia está com a mão levantada, ela quer falar alguma coisa? Foi sem querer. Ah, então tá bom. Agradecendo. Tá bom, Márcia. Tá bom, Márcia. Tchau, tchau. Boa noite. Deus Tchau, abençoe. Deus abençoe. Boa noite, gente. Boa noite. Boa Fiquem noite. todos com Deus. Uma boa noite. Até logo. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Pessoal, boa noite. Um abraço para Boa todo noite. Ô, mundo. Edu aí. Eu estava aqui, pastor. Não é que fica duas Boa noite, telas, Edu. né? Então... Boa noite. Tudo bom, Moreira? Boa noite, Bia. Boa noite, Edu. Boa noite. Não, eu estava aqui, eu estou em todos, ó. Só. Tá, ok. Não, legal, obrigado, pastor, pelas palavras. Contas, né? Nós somos notáveis, né? Boa noite. Boa Boa noite. noite. Cadê o André? Já foi? Saiu antes. O Johnny saiu O André antes. saiu. Ele